Com o estômago vazio e a cabeça cheia de pensamentos, Sunny retornou ao centro da plataforma e sentou-se. Depois de um tempo, fez um gesto para sua sombra e disse: "Me acorde se alguma coisa acontecer." Então, ele fechou os olhos e tentou dormir. Sua consciência rapidamente mergulhou no doce abraço da escuridão, proporcionando a Sunny um descanso merecido. No meio da noite, porém, um impulso repentino o despertou. Sunny se levantou de um salto, com a mente grogue e cheia de apreensão e tensão. Ele temia que o dono do tentáculo gigante tivesse voltado para terminar o serviço. Ou talvez algum outro horror das profundezas o tenha sentido e decidido comer carne humana. No entanto, o mar estava calmo e tranquilo. Ele não ouviu nenhuma anormalidade perto da estátua do cavaleiro. "O que foi?" Sunny sussurrou, dirigindo-se à sombra. A sombra silenciosamente apontou-o para uma direção específica. Virando a cabeça, Sunny semicerrou os olhos. Rapidamente entendeu por que era uma boa ideia acordar. Caso contrário, não teria conseguido enxergar. Lá longe, a poucos quilômetros de distância, uma pequena luz alaranjada brilhava na escuridão. Seus reflexos subiam e desciam com o movimento das ondas. Estava longe demais para distinguir qualquer detalhe, então Sunny apenas o encarou por um tempo. Logo, a luz desapareceu. Outros adormecidos? Fenômeno natural? Ou algum monstro armando uma armadilha? Lembranças de criaturas assustadoras de águas profundas imediatamente vieram à sua mente. Balançando a cabeça, Sunny deitou-se e tentou retomar o sono. No entanto, desta vez, o sono estava lhe escapando. As pontadas de fome ainda não eram insuportáveis, mas estavam se tornando cada vez mais intensas. A sede, porém, piorava. No final, ele permaneceu acordado até o sol nascer novamente, fazendo o mar escuro recuar. Assim que a manhã chegou, os monstros em forma de pinça rastejaram de seus esconderijos e correram para a carcaça gigante para continuar seu banquete. Sunny os observou por algum tempo e então caminhou para o lado oposto da plataforma para olhar na direção onde tinha visto a luz misteriosa na noite anterior. A uma distância considerável da estátua sem cabeça, a 5 ou 6 quilômetros de distância, o solo se elevava naturalmente e formava algo semelhante a uma colina. No topo dessa colina, um pilar de coral especialmente maciço se erguia em direção ao céu. Pelo que parecia, seus galhos mais altos eram altos o suficiente para ficarem acima da água durante a noite. Várias ideias surgiram na cabeça de Sunny, mas no final, apenas 2 perguntas eram realmente importantes. Em primeiro lugar, ele conseguiria encontrar o caminho através do labirinto e percorrer aquela distância durante o dia. E, mais importante, ele deveria sequer tentar. Afinal, não havia nenhuma indicação de que a fonte da luz misteriosa fosse algo benéfico, em vez de terrível e mortal. Sem informações suficientes para tomar uma decisão, Sunny se acomodou para estudar os monstros. No entanto, enviou a sombra para investigar o mais fundo possível no labirinto que o controle das sombras permitia, na esperança de mapear pelo menos o início do caminho que poderia levá-lo àquela colina. Logicamente falando, ele estava tão seguro quanto possível naquele lugar estranho, em cima da estátua sem cabeça. O único problema era que ele morreria em breve, de sede ou fome. Ambos os problemas seriam solucionáveis se ele se aventurasse a descer. Ele poderia dessalinizar a água do mar de diversas maneiras ensinadas pelo mestre Júlio, com materiais presentes em praticamente todos os lugares do Reino dos Sonhos. Ele também poderia preparar armadilhas e caçar um monstro em forma de pinça para comer. Com seu tamanho enorme, apenas um deles seria suficiente para alimentá-lo por semanas. Ele conseguia facilmente visualizar tal rotina: caçar durante o dia e retornar à estátua ao anoitecer. Provavelmente era sua escolha mais segura. No entanto, essa maneira de fazer as coisas carecia de um elemento vital: o potencial de melhoria. Era adequada para manter Sunny vivo, mas não tinha como lhe dar esperança. Se ele estava destinado a passar o resto da vida na pequena área ao redor da estátua sem cabeça, devorando monstros e tremendo à noite com medo de ser devorado por algo maior, bem, ele prefere pular e acabar com isso agora mesmo. Isso significava que a única opção que lhe restava era tentar alcançar a fonte da luz laranja. E se Sunny realmente quisesse, precisava fazê-lo antes que os monstros em pinça terminassem de consumir a carcaça gigante. Dessa forma, pelo menos, o segmento ao redor do labirinto ficaria livre deles. Firme em sua escolha, Sunny decidiu deixar a estátua sem cabeça na manhã seguinte. Ele passaria o resto do dia explorando os caminhos do labirinto e se preparando mentalmente. Com isso, ele fechou os olhos e concentrou sua percepção na sombra em movimento. Durante a noite, uma tempestade repentina desceu sobre o mar escuro. Sunny foi despertado pela sombra a tempo de se preparar para os ventos cortantes e a chuva torrencial. Normalmente, a chuva sempre o deixava de mau humor. Mas desta vez ele estava com muita sede para pensar em qualquer coisa além de água fresca. Mantendo-se abaixado para não ser jogado para fora da plataforma, Sunny juntou as mãos em concha e esperou até que se enchessem de água da chuva. Então, levou-as à boca e bebeu avidamente. Relâmpagos iluminavam tudo acima do mar revolto. Se alguém visse Sunny agora, teria notado um sorriso largo em seu rosto. A tempestade continuou a devastar por várias horas. Sunny agachou-se no meio da plataforma, suportando sua fúria. Mais de uma vez, uma onda alta arrebentou o pescoço do cavaleiro sem cabeça, ameaçando levá-lo embora. Mas Sunny agarrou-se firmemente aos sulcos profundos na superfície de pedra da plataforma, grudando-se a ela como cola. Pela manhã, quando a tempestade finalmente se dissipou, todos os seus músculos estavam doloridos. Mas não havia tempo a perder. Assim que os monstros retornaram à carcaça, com alguns retardatários seguindo rapidamente atrás, ele deslizou pela borda da plataforma e começou a descer agilmente. Sunny teve que agradecer mais uma vez as aulas de sobrevivência na natureza, já que também lhe ensinaram o básico da escalada.
O professor Julius foi inflexível em dar ao seu aluno um curso intensivo sobre todas as formas possíveis de travessia. Além disso, Sunny já havia explorado o caminho ideal para descer e memorizado as melhores agarras e recuos para se agarrar com a ajuda de sua sombra. Logo, seus pés finalmente tocaram o chão. Apesar de que deixar a segurança da estátua sem cabeça o colocaria em perigo considerável, Sunny sentiu seu humor melhorar instantaneamente. Permanecer passivo nos últimos dias não combinava com seu caráter. Agora, mesmo que seu plano fracassasse, pelo menos ele iria cair fazendo algo que havia decidido fazer. Tentar e falhar é melhor do que não tentar. A lama negra era profunda o suficiente para atrasá-lo, mas não tanto quanto ele temia. Com um pouco de prática, Sunny logo conseguiu caminhar a uma velocidade aceitável. Além disso, enquanto se mantinha nas sombras, seus passos eram leves e silenciosos, sem produzir nenhum ruído de chapinhar na lama. Ele seguiu em direção a um dos caminhos que deveriam levá-lo à colina distante e entrou na sombra fresca do labirinto carmesim. Imediatamente, uma sensação estranha tomou conta de sua mente. Era como se o mundo além do labirinto não existisse mais, restando apenas seus caminhos sinuosos e escuros. Essa coisa parece quase interminável. Balançando a cabeça, Sunny enviou a sombra para explorar a área à frente, na esperança de ser avisado de qualquer perigo latente com antecedência, e começou a avançar. Sua vida agora dependia de alcançar ou não a colina distante antes do pôr do sol. Ele nem queria pensar no que aconteceria se ele ainda estivesse dentro do labirinto quando o mar escuro voltasse em uma enchente imparável. A sombra se movia à sua frente, sem encontrar obstáculos. Às vezes, subia alto para explorar a direção de diferentes caminhos, permitindo que Sunny escolhesse a rota ideal na maioria das vezes. No entanto, ele ainda teve que voltar uma distância considerável uma ou duas vezes, terminando em um beco sem saída ou em um caminho que levava na direção errada. Apesar disso, tudo parecia estar indo bem. Sunny ainda teve tempo de estudar cuidadosamente o interior do labirinto, notando mais detalhes de sua composição, bem como uma quantidade assustadora de ossos irreconhecíveis escondidos na lama sob seus pés. Por causa do bom andamento das coisas, ele baixou um pouco a guarda. Sua arrogância também era culpada. Com seus extensos preparativos e o controle habilidoso do escravo das sombras, Sunny inconscientemente deu um tapinha no próprio ombro e presumiu que tudo ficaria bem. É por isso que, quando a lama bem na frente dele começou a se mover, ele demorou uma fração de segundo para reagir. No momento seguinte, uma pinça enorme surgiu do chão e rasgou o ar, ameaçando cortar seu corpo ao meio com um golpe esmagador.